Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo 15, 16 e 17. E é bênção do alto, irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Amém? Vamos estar dando início e vamos ver aí o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, meu Pai, de estar aqui, Senhor, e poder compartilhar com os irmãos, Senhor, esta palavra, esta leitura bíblica. A cada dia o Senhor tem falado, demonstrado, de alguma forma o Senhor tem tocado o meu coração e o coração daqueles que estão assistindo, meu Pai, acompanhando, Senhor, esta série, este plano de leitura. Pai, rendo graças a Ti porque Tu és bom, Senhor. E peço a Ti inspiração, revelação da Tua palavra, sabedoria, discernimento. Abra os nossos olhos, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para nós compreender, Senhor, e nos ajude, Espírito Santo, a colocar em prática esta palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Números capítulo 15. Vamos ver algumas leis acerca das ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabelecerem na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais, e serão de seus rebanhos de bois ou ovelhas. Quando apresentarem essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal, de 2 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho, como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto ou como oferta de paz ao Senhor. Também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite, e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial, como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês, ou entre seus descendentes, quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como aos estrangeiros que vivem em seu meio.
Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresente um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moer. São primícias, né? O primeiro pertence ao Senhor. Sempre o primeiro pertence ao Senhor. Por quê? Lá na frente, nós vamos ver que o primeiro, o único, primogênito, Deus entrega para ser sacrificado. Então Deus já estava ensinando para nós, ensinando para o povo, né? Os judeus, que eles precisariam aprender esse princípio, que Deus vem em primeiro lugar. Deus precisa ser prioridade. A vontade de Deus precisa ser prioridade. Então, Deus já revelando, né, que ele entregaria o seu único primogênito para ser crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Hoje está sentado à destra do Pai, no trono de honra, glorificado, porque aprendeu a obediência por aquilo que sofreu aqui na terra. Passou por todos os sofrimentos e aprendeu a obediência. Quando ele disse, lá no monte no jardim do Getsemane, né? Se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua vontade e não a minha. O que ele estava ensinando? Um princípio de obediência. A vontade da carne, a vontade do eu, era fugir, era correr da cruz. Mas a vontade do Pai era que ele fosse até o fim. E louvado seja o nome do Senhor por ele ter ido até o fim. Vamos lá, versículo 22. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele o ordenou para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como oferta de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor. A oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Deus não faz acepção de pessoas. O estrangeiro e o judeu deveriam ser tratados da mesma forma. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. O Velho Testamento é assim, era a lei, né? Se você desobedecesse a Deus, você morria. Hoje não.
Hoje o que estamos vendo é deturbação da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Estão massacrando a graça de Deus, estão abusando da misericórdia. E quando cometem essas atitudes, não se lembram, se esquecem de que o juízo final virá, de que será apresentado as nossas obras diante de toda a eternidade, diante dos céus, diante dos anjos do Senhor, diante de toda a igreja. Será apresentado as nossas obras, todos os nossos atos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Um dia vai chegar, o dia vai chegar em que todos prestarão contas de suas atitudes aqui na terra. Então, cada um vai receber a sua recompensa. Mas o ser humano, ele é momentâneo. Ele prefere, muitas das vezes, o momento do que a eternidade. Parece que o momento é mais interessante que a eternidade. Então, por isso, nós estamos vendo o amor de muitos esfriar, a apostasia. Jesus Cristo está voltando. E um dos sinais da volta de Jesus Cristo é a apostasia. Amém? Vamos lá. No versículo 32. O castigo por não guardar o sábado. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado. Por que Deus mandava matar? Deus mandava matar para que, através daquela morte, servisse de exemplo para os demais. Amém? Era um exemplo. A morte de Cristo nos deixou um exemplo, né? Obediência, renúncia, cumprimento de propósito. Então, através da morte, deixa um legado, deixa um exemplo, deixa um ensinamento. Amém? Franja nas roupas. Versículo 37. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos do seu coração e de seus olhos. Coração do homem enganoso. E Jesus fala do pecado do olhar sedutor, o olhar sedutor, né? O olhar que seduz ao pecado. Então, o pecado que vem através do olhar, pelo ver. As franjas os ajudarão a lembrar disso, que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e ser santos para seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. A santidade que Deus exige de nós é para Ele, não é para o mundo, não é para mim, é para Ele. Eu preciso ser santo porque Ele é santo.
E se ele habita em mim, se ele mora em mim, a santidade dele precisa ser manifesta. E qual é o meu papel, qual é o meu dever? Obedecer, renunciar. E tem que ser por vontade própria. Não pode ser algo obrigado. Tem que ser por amor. Tem que ser porque eu amo ele. E porque eu amo ele, eu vou obedecer. E porque eu amo ele, eu vou renunciar. Mesmo naquele momento, mesmo naquela situação atual, aparentemente, eu estou sendo prejudicado. Poxa vida, renunciar agora a uma proposta dessa? Deus conhece lá na frente. Deus sabe lá na frente. Então, nós precisamos pensar um pouquinho lá na frente. Essa atitude hoje, o que vai me trazer como resultado? Entende? Então, nós precisamos pensar um pouquinho no amanhã. Mesmo sabendo que o amanhã pertence a Deus, mas as nossas atitudes hoje vai se refletir amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Então, assim, a gente precisa pensar naquilo que a gente vai fazer. A rebelião de Corá, capítulo 16 de Números. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes de israelitas. 250 líderes, Corá se rebela contra Deus e contra Moisés. Todos membros importantes da comunidade. Os 13 instigaram uma rebelião contra Moisés. Se está contra Moisés, está contra Deus, irmão. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo, o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aqueles que ele escolher. Você, Corá, e todos seus seguidores, preparem incensários. Amanhã, acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Os levitas se incomodaram com a autoridade, com o encargo que Deus deu a Moisés e Arão. A autoridade que estava sobre a vida deles. E eles vão se rebelar. A rebelião, irmãos, é semelhante a um pecado de feitiçaria. É considerado como uma feitiçaria. E Corá, da tribo de Levi, servia ao Senhor. Estava a encargo de cuidar do tabernáculo, sabe? E ele se rebelou, porque ele queria mais, ele estava desejando um poder a mais, uma posição a mais, um status. E na obra de Deus não é assim, que funciona, não tem status. Ele é melhor porque está em cima do púlpito. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus age.
Esse não é o caráter de Deus. Não tem mais mérito aquele que está em cima do altar pregando. Muito pelo contrário. Aquele que quiser ser grande, seja como menor. Aquele que quiser ser senhor, que venha servir a todos. Porque o Senhor dos céus e da terra lavou os pés dos discípulos, lavou os pés daquele que ia negar, lavou os pés daquele que ia o trair, lavou os pés daquele que não entendeu o propósito. Pediu para que fogo viesse do céu, Tiago e João, e queimasse toda a cidade, Samaria, os samaritanos. E Jesus retrucou eles, né? Corrigiu eles. Mas de que espírito sois? Eu não vim para trazer mal. Não vim para destruir. Eu vim para salvar o que está perdido. Vamos lá. Moisés falou novamente a Corá. Agora ouçam, levitas. Acaso lhe parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exige também o serviço sacerdotal? Você já trabalha dentro da igreja, já tem função, agora você quer ser sacerdote também? Não basta ter a função que você tem? Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para que se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles responderam: não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade, com campos e vinhedos? Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: não aceite as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento e jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresente-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão, como havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade, quando somente um pecou? O Senhor disse a Moisés: então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Foram os três que pecaram. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão
E as autoridades de Israel seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se. Afastem-se das tendas desses homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa do pecado deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com as suas esposas, seus filhos, suas crianças pequenas. Então Moisés disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro pastor, segundo o coração de Deus, é aquele que só faz as coisas que Deus pede. E coisas que são possíveis, que são impossíveis para um homem fazer sem a presença de Deus. Pois não as realizei por minha própria conta. Quer dizer, não fui por mim. O pastor tem que ser direcionado por Deus. Precisa ser direcionado por Deus. Se esses homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que esses homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo que possuíam. Desceram vivos da sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram, queimados, e bateu o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia estar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Nossa, o povo estava difícil, hein? Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la, e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: afaste-se dessa comunidade para que eu as destrua agora mesmo.
E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: Rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar. Acrescente incenso e leve para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. O povo vivia sendo punido por causa da rebeldia. Às vezes você não sabe por que as coisas não dão certo na tua vida. Às vezes você não sabe, mas está em rebeldia. Rebeldia com Deus. Deus te pede, você não faz. Vive reclamando daquilo que o Senhor te direcionou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-os entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Amém? Vamos aí para o capítulo 17. Nós vamos ver um fato ocorrido, né, que vai fazer a separação, né, daquele escolhido por Deus, daquele que foi escolhido por Deus. Capítulo 17, a vara de Arão vai florescer, irmãos. Algo extraordinário, algo sobrenatural vai acontecer. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira, uma para cada líder das tribos de seus antepassados. Escreva o nome de cada líder em sua vara. A vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro, diante da arca que contém as tábuas da aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel, e cada um dos 12 líderes da tribo, incluindo Arão, levou uma vara para Moisés. Então Moisés colocou as varas na presença do Senhor, na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzido brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Depois que retirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou ao povo, e cada líder tomou de volta a sua vara. O Senhor disse a Moisés: põe a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: estamos condenados, vamos morrer, vamos todos morrer. Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer? Foi a pergunta que eles fizeram. Será que todos vamos morrer? Todos nós estamos condenados, porque Deus já deixou muito bem claro que escolheu Arão para ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Irmãos, a palavra de Deus a cada dia nos corrige. E é importante nós reconhecer as nossas falhas, para que o mal não venha ganhar força. Não venha ganhar força diante de uma situação. Amém? Diante de uma vulnerabilidade. Diante de uma brecha aberta. Se ao ler as escrituras você sentir que tem uma área da tua vida que está dando legalidade, está abrindo uma brecha para o mal entrar, vai e ore.
Peça perdão a Deus e se conserte. Amém. Amém. Faça isso, para que o mal não venha prevalecer. É as raposinhas, é as atitudes pequenininhas que nós deixamos de tomar, que pode trazer um grande problema para a nossa vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Não esqueça de algo. Deus tem uma grande obra na tua vida. E Jesus te ama muito. Amém? Fique na paz do Senhor.